debaixo dos céus. Há um tempo certo para todas as coisas, debaixo dos céus. Há um tempo de ganhar e de sorrir, de se ajuntar, tempo de abraçar. Se existe aquele tempo de bonança em que tudo dá certo, para o ego humano é bom vencer na vida, prosperar e ter sucesso. Mas em tudo são flores, existe o dia mau. E quando chegar, quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem ama, filho, tente entender. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os teus planos são maiores que os teus. Abre os ouvidos e escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em me esperar. Que os dias da tua alegria já estão por vir. Porque eu vou agir. Ele vai agir, cachorro filho. Ei, Fernandes! Mas em tudo são flores, existe o dia mau. E quando chegar, quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem ama, filha, tente entender. Permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abre os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. E os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em me esperar. Pois os dias da tua alegria já estão por vir. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, nem se precipite, mas em me esperar. Que os dias da tua alegria já estão por vir. Porque eu vou agir. Eu vou agir. Porque eu vou agir. Eu vou agir. Porque eu vou agir. Obrigada, meu amigo. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus vos abençoe a cada um de vós. Estou eu aqui nessa
quarta-feira de hoje, eu creio, se não me falha ao meu pensamento. E quero eu vos saudar, cada um de vós, você ainda que se encontra aí no canal do YouTube. Estou eu aqui, né, para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Eu peço perdão aos meus amados irmãos, aqueles ainda que estão ligados aí no canal, né? Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o meu e o teu coração. Porque Deus, Ele não falha, né? E eu vos saúdo vocês na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui em 1 Reis, 1 Reis 8 diz assim, ó. 1 Reis 8, né? Versículo 54, diz assim, ó. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ó, 8, né? Ó, capítulo 8, me perdoa, né? Capítulo 8, versículo 54. Aí diz assim, ó. Salomão abençoa o povo. E sucedendo, pois que acabando Salomão de fazer ao Senhor, estando orando, estava suplicando e tendo de joelho na mão estendendo para os seus levantou aí entendeu estas do Senhor. É um pouco difícil, né? A palavra só para os doutores, né? A palavra para quem quer ler bonito, né? Se expressar bonitos, só aqueles que leem e não praticam, né? Porque tem muitos que conhecem, mas não praticam. Mas o Espírito Santo vai me conduzi-los, né? Aqui a Bíblia diz que Salomão abençoou o povo, né? Quem era Salomão? Salomão era filho de Davi, né? Com Betseba. E precisava de um rei ao trono de Davi, né? Era necessário que tivesse um rei para ocupar o lugar de Davi. Por que ocupar o lugar de Davi? Porque Davi já estava nos seus tempos cansados, Davi já estava nos seus tempos de sentar mesmo e não ter força mais de falar, né? De comandar um povo. E quando o Senhor, Ele é muito maravilhoso. A Bíblia diz que Davi tinha vontade de fazer um templo para o Senhor. Davi tinha uma vontade de fazer um templo. O que é um templo? É uma casa de adoração. Só que o Senhor não pôde conceder esse privilégio para Davi, né? Porque nas mãos de Davi tinha sangue, tinha vidas. Então naquele tempo o povo ia julgar muito Davi. Naquele tempo o povo ia jogar muita pedra em Davi. Então o Senhor fez que o sangue de Davi, a descendência de Davi, né, se tornasse o rei de Israel. E quem foi do filho de Davi que se tornou o segundo rei de Israel? Salomão. O Senhor escolhe Salomão. E aqui a Bíblia diz que Salomão abençoou o povo. Como que Salomão abençoou o povo? Porque a partir do momento que nós passamos a tomar posse de alguma coisa,
A partir do momento que nós passamos a sentar em algo que faz parte de Deus, que é o privilégio do Senhor nos abençoar. E quando o Senhor concede a Salomão o templo, quando o Senhor concede a Salomão a sabedoria, o que é que Salomão vai fazer? Abençoar o povo, né? Através da sua sabedoria espiritual, através do seu conhecimento espiritual, porque o rei, para sentar no trono, ele tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele tem que ser escolhido por Deus. E quando o Senhor escolheu Salomão, ali Salomão, com a sua sabedoria dada pela divina graça de Deus, pelo poder extraordinário que não vem de baixo, mas vem de cima. E quando o Senhor concede a sabedoria a Salomão, o que Salomão vai fazer? Ensinar o povo a sair do caminho errado, a sair das coisas erradas e entrar ao caminho estreito, porque lá em Mateus revela que existe a duas portas, uma estreita e outra larga. Quem quiser ir para a estreita, se não tiver alguém para aconselhar, vá. Mas quem quiser ir para a porta larga, né, me perdoa, quem quiser ir para a porta larga, se não tiver alguém para aconselhar, vá. Mas quem quiser passar pela porta estreita, venha. Porque a porta estreita representa a salvação da vida eterna. E quando Salomão orou, que ele pediu ao Senhor, a Bíblia diz que a única coisa que Salomão pede ao Pai é sabedoria. Para que a sabedoria que Salomão pede ao Pai? Porque ele ia se dar com pessoas más. Ele ia se dar com pessoas vingativas, ele ia se dar com pessoas ignorantes, ele ia se dar com pessoas boas. E quando Salomão ele se torna o rei de Israel, ele tinha que ter sabedoria. Porque quando nós não temos sabedoria, quando nós não fogimos de algumas guerras, de algumas brigas, nós acabamos sendo machucados nela. Mas quando nós temos sabedoria, quando nós temos entendimento espiritual, quando Deus ele olha de cima para baixo, que ele vê que nós precisamos de alguma direção, o Senhor vai dando. E quando aquele povo vem até Salomão, Salomão vai abençoando. Salomão diz: o Senhor é contigo, o Senhor vai prover na tua vida. Mas só que para Deus prover na tua vida, é necessário adorar o Deus de Israel. É necessário se chegar ao Deus de Israel. Porque a única pessoa que pode tirar alguém do abismo é o Deus de Israel. A única pessoa que pode arrancar alguém do abismo é o Deus de Israel. A única pessoa que pode salvar o meu lar, a minha parentela, é o Deus de Israel. Não adianta eu invocar a outros deuses. Não adianta eu invocar a mentira. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E quando Salomão ele ora ao Senhor, quando ele vai pedir ao Senhor, ele pede sabedoria. E quando nós temos sabedoria dada pelo Espírito Santo, nós somos inteligentes. Nós somos umas pessoas sábias. Por quê? Porque quando o Espírito Santo concede essa sabedoria, quando o Espírito Santo põe ela sobre nós, nós somos diferentes. Porque quando Davi pensou, imaginou de reconstruir o templo, o Senhor disse: não, Davi, nas suas mãos há vidas. Nas suas mãos, Davi, há vidas. E quando o Senhor olhou para Davi, só que o Senhor não deixou Davi triste. Por mais que Davi não pôde levantar o templo, mas o Senhor escolheu o filho de Betseba. E olha que Salomão era um filho de adultério. Salomão era um filho de uma mulher, ela não era prostituta, Betseba, né? E Davi só teve, Betseba teve Salomão porque Davi almejou ela, né? Davi mandou trazer Betseba. Né? Mas só que Salomão não era filho de prostituta, porque Betseba tinha esposo. Betseba tinha seu esposo chamado Urias, né? Mas só que o inimigo, quando ele
quer nos envergonhar, ele faz algumas coisas. Quando o adversário da nossa alma quer nos tirar da promessa, ele faz alguma coisa. E quando o inimigo fez Davi desejar Betseba, aconteceu o pecado. Mas mesmo assim o Senhor não matou Salomão, porque Salomão já era um filho da promessa. Por mais que o diabo ele ache em algumas coisas, por mais que ele se levanta contra o nosso chamado, por mais que ele se levanta contra a nossa vida espiritual, mas o que importa é que o Senhor dos exércitos está conosco. O que importava era que o Senhor estava com Davi. O que importava era que o Senhor não ia mandar Davi matar Salomão, porque era necessário ter o rei de Israel. O Senhor poderia colocar qualquer pessoa, porque Davi não tinha só Salomão. Davi tinha filhos com outras mulheres, com a sua própria esposa. E por que o Senhor não escolheu os filhos de Davi, os outros filhos? Porque o Senhor pega os que não são para confundir os que são. Jessé tinha muitos filhos. Por que o Senhor não escolheu os outros irmãos de Davi também? Porque o Senhor pega os que não são para confundir os que são. Sabe as pessoas que se acham vencedores? Sabe as pessoas que acham que fazer tudo escondido vai se dar bem? Sabe as pessoas que quando eles procuram nos atrapalhar, eles acham que vão se dar bem? Só que o Senhor disse, eu pego os que não são para confundir os que são. Sabe quando as pessoas eles fazem tudo debaixo da mesa? Mas só que o Senhor é o Deus que revela. Só que o Senhor é o Deus que mostra. Sabe quando as pessoas estão em pecado, mas eles querem demonstrar que estão firmes com Deus? Sabe quando as pessoas vivem debaixo do pano, achando que o Senhor não pode mostrar o oculto e o escondido? Deus mostra. Porque quando nós pensamos que vai dar tudo certo os nossos planos desejados carnais, o Senhor faz alguma coisa para que dá errado. Porque quando Amã preparou a forca para Mardoqueu, olha aí, quando Amã prepara a forca para Mardoqueu, quando Amã pensou que ia se tornar o príncipe ao lado do rei, Deus quebrou as pernas de Amã. Sabe o ser humano, quando ele se acha forte, porque braço de ferro é só o de Deus. Braço forte só existe um. Conselheiro só existe um. Revelador só existe um. Tem muita gente que vai consultar os macumbeiros. Sabe quando o rei manda chamar os adivinhões para interpretar as letras que estavam escritas com o dedo, eu creio, que os reis invocaram todos, convocaram todos, para descobrir o que estava escrito na parede. Só que só havia um entre eles, no meio deles, ou distante deles. Mas quando o Espírito Santo do Senhor quer levar o profeta para desmascarar o que desmascaram, e quando eles lembraram de Daniel, pode olhar que nenhum dos adivinhões conseguiu interpretar, porque as coisas de Deus só o Senhor pode revelar. As coisas de Deus é de Deus. E quando eles mandaram chamar Daniel para interpretar as suas visões, Daniel deixou todo mundo surpreso. E quando o Senhor Deus quer pegar nós de surpresa, Ele pega. Nós vemos Jonas, quando Deus manda o bonito ir para Nínive, ele vai para trás. O Senhor ordena ao profeta Jonas que vá para a cidade de Nínive, mas o profeta ignorou a voz de Deus. E quando ele pega o caminho de Tarsis, é lá em Tarsis que Deus ferra com ele. Quando Deus nos ordena, aí temos que ir. Quando o Senhor nos ordena,
fica, temos que ficar. Mas o Senhor mandou que o profeta fosse. O Senhor não mandou o profeta voltar. Vá à cidade de Nínive. E a cidade de Nínive era perigosa. A cidade de Nínive era perigosa. Mas o profeta não obedeceu. E quando nós não obedecemos a Deus, Ele vai trazer bolo para nós? Deus vai cantar o parabéns para nós? Não! Quando Deus mandou Jonas e se ele tivesse ido a primeira vez, talvez o Senhor teria dado uma festa para ele. Porque profeta que é profeta precisa ser honrado. Se ele fosse à cidade de Nínive, sem precisar ele passar pela boca do peixe, se ele tivesse ido, o Senhor teria dado uma festa para ele. Mas quando ele olhou para trás, que nem a mulher de Ló, Jesus disse, Deus falou, não. A festa que eu ia te dar, vou te prender um pouquinho. Vou te apertar, vou te moer um pouquinho. Foi necessário Deus causar situações na vida de Jonas, para ele chegar em Nínive. Aí eu olho para Mardoqueu, eu olho para Amã, achando que vai se dar bem com as suas mentiras. Eu olho para Amã, desejando o que não é dele. Aí quando Amã prepara a forca, porque os nossos adversários é assim, eles sempre põem a mão aonde eles não devem. Sabe, gente invejoso, sabe, gente fofoqueiro, sabe, gente acaluniador, sabe aqueles judeus que trouxeram Jesus até Pilato. Eles nunca defenderam Jesus. Mas só que uma coisa, eles nunca pôde encontrar sequer uma falha em Jesus, porque Jesus sempre dizia a verdade. Jesus nunca chegou mentindo para ninguém. Quando eles se aborreceram com Jesus, Jesus disse, ó, vocês falam, vocês dizem. Aí eu olho para Amã, achando que o banquete era para ele. Só que existia uma rainha, sobrinha de Mardoqueu. E quando ele pergunta a Amã, que ele faz suas perguntas a Amã, que ele manda preparar a roupa. Meus amados irmãos, o trono era de Salomão. Não precisava um soldado de Davi se juntar com seu filho para tomar o trono de Salomão. Não precisava Amã fazer a cabeça do rei. Não precisava os judeus agir com falsidade com Jesus. Jesus poderia ser traído por qualquer pessoa, mas por aqueles que diziam que era filho do Deus de Israel. A traição, ela não vem dos macumbeiros. As falsidades, elas não vêm dos macumbeiros. As mentiras, as calúnias não vêm dos macumbeiros. Elas vêm de perto. E o que eu quero dizer, que quando Amã pensa que vai se dar bem, aí Deus levanta uma princesa. Deus levanta uma princesa. Quem não quer uma princesa? Quem não quer uma mulher perfeita, linda? Quem não quer?
E quando vem as mulheres se apresentar ao rei, a única que participou da festa era a sobrinha de quem ia para a forca. Ia. E quando a princesa vem e se apresenta ao rei, Deus é Deus de estratégia. Não pensa os teus inimigos, os teus caluniadores, os teus roubadores achando que vai se dar bem. Eles não se dão bem. Porque quando a rainha se apresenta ao rei, meu amigo, aquela mulher, ela já estava reservada. Sabe? Por que o rei não se agradou de todas? Só de uma. É porque quando Deus quer livrar nós do perigo, Ele sabe nos livrar. De quem era que Esther era a sobrinha? Era de Amã ou era de Mardoqueu? Por que o rei não se agradou de qualquer mulher e deixasse Esther? Será que existia... Todas as mulheres eram feias ali quando foram se representar por rei? Ali tinha mulheres lindas. Só que quando o Senhor quer envergonhar, quando Deus quer desfazer as feitiçarias, as macumbarias, Deus sabe desfazer. Porque eu conheço um homem que diz assim: nenhuma ferramenta levantada prosperará contra ti. Eu conheço um Deus que fechou a boca de Balaão quando ele sobe para amaldiçoar o povo de Israel. Ali o Espírito Santo diz: olha, o que é meu, quem criou fui eu, quem formou fui eu, quem fez fui eu. Tudo foi Deus. E Mardoqueu se ferrou. Ah, mas essa palavra é só para homem. Quantas mulheres representa Amã? Quantas mulheres representa Amã? Quantas Jezabel representa Amã? Quantos homens representa Jezabel? Quantos homens representa Jezabel? Para dar certo alguma coisa em nossas vidas, temos que deixar a traição, temos que deixar a calúnia, temos que deixar a mentira, temos que deixar as coisas velhas para trás e saber que o Deus de Mardoqueu é um Deus que livra. Eu olho lá para Lucas 23, quando trouxeram o filho do homem a Pilato. Falar todo mundo fala. Descer a lenha todo mundo quer descer. Entendeu? Mas ninguém quer ir para o joelho para Deus revelar o oculto e o escondido. Ninguém quer ir jejuar para Deus revelar o oculto e o escondido. Para Esther ganhar a guerra, para Esther ser rainha perante o rei, ela convocou as mulheres ou aquele povo de Israel para jejuar. Quando Jesus sobe ao Monte das Oliveiras, ele não foi lá ser palhaço. Ele não foi lá ser palhaço. Ele foi para ser provado pelo diabo. Mas a Bíblia diz uma coisa: que foram 40 dias o homem sem comer e sem beber. No dia que o diabo se representou a ele, na hora da angústia, na hora da fome, o diabo disse: tu não és filho do homem? Transforma essas pedras em pães.
Está escrito: dará ordem aos teus anjos, te lança daí. Se tu se prostrar aqui, eu te darei a glória. Não. Glória Jesus já tinha. Só dele saber que o povo ia adorar ele como Jesus já era tudo. Então Salomão abençoa o povo de Israel. E quando Salomão convoca todos para ir para o templo, depois de ser levantado, a festa foi grande. A festa é grande porque quem promete é fiel para cumprir. Quem te prometeu é fiel para fazer. Quem te prometeu é fiel para te pôr no lugar de destaque. Quem é fiel tem poder para te levantar e dizer: a festa, o banquete, na hora certa, no tempo certo, vai acontecer. E quando Deus te abençoar, chama o povo, convoca o povo e diz: aqui o banquete foi o Deus de Israel que me deu. Que Deus abençoe em nome de Jesus, fica todos na paz. No nome de Jesus.